Bom, estamos aqui com o site da Wikipedia, que é um dos sites mais completos com relação à trigonometria, pelo menos na questão teórica. Não tem exercícios aqui, mas a gente pode fazer uma boa revisão para a prova de trigonometria usando esse site, né, do Wikipedia. Aqui ele traz para a gente, né, os ângulos mais representativos em forma de graus e radianos, que são as duas formas, né, que são mais comuns, né? Tem os grados, mas o grado já não é tão utilizado. Nós temos também as funções trigonométricas, né? Que é seno, cosseno, tangente, cotangente, cosseno. E o que é importante lembrar disso, né? Que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? E E lembrar também as invertidas, né? Que é um sobre a função, né? Não pode confundir com inversa, que inversa é outra relação, né? Ela é invertida porque é um sobre ela. Então lembrar que um sobre tangente é cotangente, um sobre cosseno é secante e um sobre seno é cossecante, né? É uma das relações mais utilizadas. Aqui ele traz o conceito de funções inversas, né? As funções inversas, é você pensar ao contrário, né? A função inversa, a imagem se torna domínio, o domínio se torna imagem. Então, se o seno de 30 é, se o seno de 30 é 1 sobre 2, então o arco tangente de 1 sobre 2 é 30. É o ângulo correspondente. É, outras relações também que são importantes, lembrando sempre também que nas relações inversas tem esse tipo de anotação, né? Que é arco seno, arco cosseno, arco tangente, que é utilizado para falar que é inversa. Precisa baixar o arco, né? O ângulo. É, as identidades pitagóricas, né, são as que derivam de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Que também vem daquela, né, hipotenusa quadrada é a soma dos catetos, dá isso daí. Já que o raio é 1, né, então o restante é ao quadrado. Porque o raio trigonométrico é 1. Bom, com isso, a gente tem também outras relações que podem ser conseguidas a partir dessa principal, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado igual a 1, que é dividindo por cosseno e dividindo por seno. Aí nós teremos a tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado, e cotangente ao quadrado mais 1 é igual a cossecante ao quadrado. Bom, é, aqui vem falando como é que utiliza, né, para provar esse teorema, né, do seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. As demais formas, de onde elas vieram, né, elas vêm da divisão, como eu falei. E tá. É, aqui ele dá algumas relações, né, trigonométricas. Que é daqui sempre manipulando, né, essa relação seno ao quadrado. Você pode isolar, né, igualar. Então, substituindo uma dentro da outra é que você consegue chegar em uma identidade diferente e que pode ajudar, né, a provar uma identidade para simplificá-la. E aqui isolando seno, né? O que acontece, isolando cosseno. Então aqui ele te dá várias formas de você se ambientar, né, com elas. Simetria. Bom, esse tipo de quadro aqui, ele fornece duas informações valiosas pra gente.
A gente usou em muitos exercícios. Primeiro, quando você tem o, a paridade, né? A paridade, o que seria? Você substitui o x por um negativo e ele fica negativo, ele é ímpar. Se você substitui o x da função, né? Nesse caso aqui o θ for negativo, ele continua, a função continua positiva, continua a mesma, né? O cosseno não vai ficar menos cosseno, fica positivo. E a tangente segue o seno, ela muda de sinal. Então, ele aqui é muito utilizado, por exemplo, quando você quer igualar seno com seno e utilizar a, a se você quiser igualar, né, duas funções sendo iguais, só tendo essa parte aqui de dentro diferente, e você utiliza a teoria, né, de x igual a mais 2kπ, você tem que ser dois positivos, né, para você igualar, né, tem que ser dois senos com sinal positivo, e você depois trabalha com esses coeficientes aqui dentro. Então, como é que você faz para tornar, né, o seno que for negativo em positivo? Você faz essa daqui ao contrário, né? Você tem um seno negativo, é a mesma coisa de ter aqui dentro negativo. Aí se você consegue aplicar outras regras, né, de um seno positivo. Se você, caso precisar, né, de um seno, se tiver um seno negativo e quiser transformar ele em um positivo, essa é uma forma. Cosseno também, se você por acaso quiser transformar o que está aqui dentro em positivo, é só você mesmo pegar o cosseno do ângulo aqui positivo, você tem a mesma função. Então é muito utilizado para isso. Esses daqui, eles apresentam da mesma forma que a sua invertida, né? O cosseno, o cossecante, ele é o inverso do seno. Então, se portar igual ao seno, cossecante é 1 sobre cosseno, e cosseno se porta igual, cotangente é a mesma coisa da tangente, né? Bom, aqui, essas duas regras aqui, elas são muito utilizadas, esses ângulos complementares e suplementares, em redução ao primeiro quadrante, né? Porque você vê que tirando, né, o π sobre 2 ou π, dependendo da posição que está, para ele voltar para o primeiro quadrante, ele, no caso de ser 90 graus, ele consegue, para chegar ao ângulo complementar ou reduzir o primeiro quadrante, é muito utilizado, né, esse padrão aqui. Só que sempre lembrar que aqui é π sobre 2, aqui é π. Quando é π sobre 2, que é 90 graus, né, ou 270, você mantém esse ângulo e inverte a função, né, a invertida, né? Vai ser seno aqui cosseno, cosseno seno, tangente cotangente, cossecante secante, secante cossecante, cotangente tangente. O sinal, ele depende muito do ângulo original, né? Que aqui a gente está trabalhando com sinais positivos, mas ele pode mudar de acordo com o ângulo de origem, né? Por exemplo, se for π sobre 2 menos, sei lá, se esse ângulo aqui for total, um ângulo do primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, tem que analisar o sinal do seno nesse ângulo, o cosseno, e ver qual o sinal que vai ser correspondente. Aqui é uma forma bem genérica de representar, mas essa troca e o ângulo é geral. Você pode ter certeza que mantendo vai ficar dessa forma. Agora o sinal, ele depende muito da posição inicial do ângulo que está aqui dentro. Então você sabendo a posição que está esse ângulo, você sabe dizer se está no primeiro, segundo quadrante, e cada uma, seno, cosseno, tangente, tem um valor de sinal, né, para cada uma dessas. Os ângulos suplementares, ele já mantém, né, a função.
mesma coisa, o sinal também ele vai variar muito, dependendo da posição do ângulo que ele está. Então esses sinais aqui, eles são genéricos, né? Que geralmente troca ou não, mas depende muito do valor do ângulo que está aqui dentro. Bom, depois de dar squad, ele faz algumas análises que a gente já fez, né? Que o seno é igual a menos o seno de θ, né? O seno e tal. A gente já explicou ali em cima. Ele dá uma explicação geométrica, né? Da, disso que nós falamos. Também, tá. Tudo aqui é o que nós falamos, né? O cossecante, secante também varia o sinal de acordo com o seno e cosseno. Secante complementares. Outra coisa interessante são esses simetria entre ângulos complementares. Que o seno é igual ao cosseno se complementar. Né? Complementar de π sobre 2, né? Menos o cosseno do ângulo. Então o cosseno aqui vai ser o do ângulo complementar. Por exemplo, se for tô aqui, né? Π sobre 2 menos o ângulo θ, cosseno de θ. E aqui também é o complemento de θ. Então se o cosseno de π sobre 2 menos θ vai ser o seno de θ. Vai ser o contrário, né? Mas é o complemento. Bom, tangente, 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 seguinte, tangente, nada de interessante. É a repetição do que nós falamos. Também. Que também segue a mesma ideia que nós falamos, né? 90, o ângulo, você cosseno, troca e verifica o sinal. Π, mantém e troca o sinal de acordo com a situação. Essa daqui, a 180 e a 360, elas trocam, né? Da mesma forma, só que verificar o sinal da origem, do ângulo de origem. Deixa eu ver aqui. Aqui também são demonstrações. Que não vem o caso. Mais demonstrações. Aqui tem uma demonstração de onde vem a soma de arcos, né? A soma de arcos soma de arcos a gente pode ter a demonstração, mas a gente vai pelo macete, né? O cosseno de A mais B é cossa, cossa, senta, senta. E o do seno, cadê o do seno? O seno A, seno B senta, 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 coça e senta, coça, né? Que é o seno. Então, aquela famosa frase, né? Minha terra tem palmeira, onde planta sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Também que é relativa à soma de arcos, né? Tangente, aquela famosa, tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que beija, tem gente que ama. São duas formas de você lembrar, né? A tangente, a soma de arcos, né? Que é a soma de dois arcos, né? Aqui dentro. Mas temos o arco duplo, que é a mesma coisa da soma de arcos, só que quando
você somar arcos iguais, acaba no seno somando as duas parcelas e fica duas vezes ela. E na do cosseno ela fica elevada, né? Que como é cosseno, cosseno menos seno, seno, como são iguais, eles ficam quadrados. Então não tem muita diferença não. A tangente também é bem tranquila. Quando é tangente de arco duplo, a de cima, né? Tem gente que ama, tem gente que beija, vira uma soma, fica 2 tangente, né? Do ângulo. E embaixo fica um menos tangente ao quadrado do ângulo. Então esse é o arco duplo. Tem um arco metade também, mas o arco metade. O arco metade não é muito utilizado, mas é a raiz de um menos cosseno de A sobre 2. Ela é um pouco parecida com a fórmula de quando você substitui a de Pitágoras dentro do cosseno, ou da soma de arco duplo de um cosseno. Aqui como é metade, aqui fica cosseno de A, né? Que é essa fórmula aqui, a fórmula do cosseno quadrado de seno quadrado pode ser essa, 1 mais cosseno de duas vezes o ângulo dividido por 2. O arco metade seria a raiz disso, né? Aí a raiz disso acaba influenciando que aqui fica pela metade, né? Aqui tudo é na raiz, aqui fica um ângulo metade, porque como é ângulo metade, além da raiz, ele ainda divide aqui por 2, né? Então corta, corta e fica aqui raiz, né? Raiz do. Vamos pegar do seno, que está trabalhando aqui. Raiz de 1 cosseno A sobre 2. Bom, produto. Daqui geralmente. Ele tem uma demonstração até simples, que é somar os ângulos, né? De seno A seno B e de seno A seno B e somar as duas, que aí ela acaba cortando e só sobra aquela parcela multiplicada por 2. Então é só lembrar que quando você tem uma soma de senos diferente, ele se transforma nisso daqui, ó, que é duas vezes, que é muito parecido com aquele negócio do arco duplo do seno, né? Que é duas vezes seno e cosseno, só que aqui vai ser um fator diferente, né? Vai ser a soma de dois ângulos dividido por 2, né? Então, só lembrar bem aquela forma do arco duplo do seno, que é muito parecida, né? E é parecida para todos, né? Tanto do cosseno do seno, aparece muito aquela forma. A diferença vai ser que aqui na do seno ser seno cosseno, na do cosseno ser dois cossenos, e a, a subtração de cossenos vai ser seno seno. Ou a soma e a subtração vai ser isso, né? Dependendo aqui se é soma ou subtração, aqui continua o mesmo, só multiplica aqui, só se for mais aqui você soma, subtração, e outra subtração e soma, mas acaba sendo a mesma coisa. E temos aqui então. Eu gosto de partir desse para chegar nesse, porque eles são a mesma, parecidos, né? Só que aqui, por exemplo, se você sai do produto, aqui você sai da soma para chegar no produto, aqui você sai do produto para chegar na soma. Então é só você pensar que se eu pegar esse 2, passar para lá, ele vai ficar dividindo, e passar esses negocinhos aqui de dentro lá pro outro, em vez de ficar aqui, né? Só que você passa pro outro sem o 2, né? Passa pro outro sem o 2. Muito parecido. Aqui mostra as inversas, né? As tangentes, né? Mas daqui é melhor trabalhar com ângulos que dessa forma aqui, muito complicado, e principalmente trabalhar com né? O Euler, né? Euler é complicado, não tá no nível para ser aplicado. Então, gente, daqui eu gostei muito desse site por causa disso, né? Ensinar vocês a usarem. É, esse site está bem completo para depois a gente usar para outras questões, né? Agora eu vou tentar relembrar com questões
Mas é importante passar por essa página, que essa página aqui ela é muito boa de pesquisa. Uma das mais completas que eu vi, tá? Um abraço.